Olá a todos, mais um dia. Vamos continuar a nossa leitura, deste livro, no qual o título é Além da Democracia. Vamos continuar a ter informações de qualidade. O prefácio. Pode parecer pouco razoável ou mesmo uma loucura criticar a democracia tão fortemente como fazemos neste livro. Após a queda do comunismo, a democracia foi considerada a alternativa certa. Os oprimidos deste mundo estão ansiosos por mais liberdade e democracia. Logo, como alguém pode ter a ousadia de falar mal dela? Apesar de criticarmos firmemente a democracia, há poucas razões para você se sentir ofendido ou alarmado. Não é nossa intenção privar as pessoas da democracia. As pessoas devem ser livres para viver sob o sistema político que quiserem. Também não afirmamos que a democracia é melhor ou pior do que a ditadura ou que os problemas que descrevemos no livro. São consequências exclusivas do sistema democrático. No entanto, nós descrevemos os problemas inerentes à democracia parlamentar e porque é que os princípios e as dinâmicas deste sistema político altamente elogiado não levam os resultados desejados. Hoje em dia, podemos olhar para as crises que surgiram em muitos países democráticos, inclusive o Brasil. Nomeadamente nos Estados Unidos, na Grécia e na Espanha. Esses problemas não são atribuídos ao próprio sistema democrático, mas sim ao mercado livre. A ausência de democracia, aos banqueiros gananciosos ou aos políticos traiçoeiros. Tal como a maioria das pessoas, eu também tinha fé na democracia parlamentar. Isso foi há 15 anos. Na verdade, eu sabia muito pouco sobre a democracia, mas mesmo assim tinha fortes crenças nela. Como a maioria de nós, foi-me dito por intermédio do sistema de ensino, dos meios de comunicação e dos nossos políticos, que hoje são politiqueiros, que a democracia era algo que deve ser valorizado e cultivado e que não havia alternativa razoável. No entanto, depois de estudá-la e contemplá-la, eu cheguei a uma conclusão muito diferente. Muitas pessoas ainda acreditam que
democracia é o mesmo que liberdade. E muitos indivíduos amantes da liberdade ainda acreditam que o caminho adequado para mais liberdade é através do processo democrático. Muitos críticos da democracia estão convencidos de que ela precisa de conserto, mas não encontram nenhum problema nos seus próprios princípios fundamentais. O nosso livro refuta essas noções. A democracia é o oposto da liberdade. Quase inerente ao processo democrático é que ele tende para menos liberdade, em vez de para mais. E a democracia não tem conserto. A democracia é um sistema coletivista que está intrinsecamente quebrado, tal como o socialismo. Essas ideias contraditórias são bastante originais, mesmo na escala mundial. Hans Hermann Hoppe escreveu um livro acadêmico, o qual intitulou de Democracia, : O Deus que falhou, e alguns artigos sobre o assunto, mas, tanto quanto sabemos, não existia um livro que fosse conciso, estruturado e fácil de ler, que mostrasse as franquezas inerentes e a dinâmica da democracia. A partir de uma perspectiva libertária e de paixão pela liberdade, o nosso livro é para o indivíduo mediano. Ele não poderia ter vindo em melhor hora, já que muitas democracias debatem-se com problemas sociais e econômicos, e as pessoas estão procurando explicações e soluções. Possivelmente, você está decepcionado com os seus políticos e tem esperança que outros melhores virão. Este livro explica por que é que você não deve culpá-los, mas sim o próprio sistema democrático. Em vez de levar os seus políticos a sério, é melhor zombar deles. Isso prejudicará a sua legitimidade e o seu... Veja você, o sistema democrático gera automaticamente políticos que prometem mais do que podem cumprir, porque os políticos que prometem mais são os que serão eleitos. Então, por que culpá-los? E já que os políticos democráticos sabem que só vão estar no poder apenas temporariamente, eles vão gastar demais, cobrar impostos demais e endividar demais, sabendo que serão os sucessores, abre aspas, ou melhor, as gerações futuras, fecha aspas, que terão que pagar a conta. E, além disso, eles gastam dinheiro que não lhes pertence. Então, por que esperar o contrário? Você se comportaria melhor se fosse membro do Congresso? Eu duvido. Há 10 anos, eu estava decepcionado com a política e me sentia frustrado com isso. Eu pensei que seria preciso me tornar político
politicamente ativo para mudar as coisas para melhor. Agora percebo que o melhor que posso fazer é expor as falhas do sistema democrático, tirar sarro dos políticos e não esperar nada de bom deles. O famoso escritor George Orwell disse uma vez: toda piada é uma pequena revolução. O humor é considerado, em parte, responsável pela queda do comunismo soviético. Ele expõe os absurdos políticos e rebaixa o status dos políticos. Então dê umas boas risadas dos políticos. Isto é muito melhor para a sua saúde do que ficar frustrado. Verdade, isso é fato. Eles são os reis que estão nus. As suas promessas são falsas e suas soluções não funcionam. As soluções que os seus políticos democráticos constantemente sugerem consistem em dar-lhes mais dinheiro e poder. Em dar-lhes, né? Não importa quantas vezes eles já falharam no passado. As percepções que eu ganhei por escrever sobre a democracia têm me dado mais paz de espírito. A política e os políticos não me frustram mais. Eu partilho essas ideias neste livro, na esperança de que elas possam ter o mesmo efeito em você. Vamos para a próxima página. Democracia, o último tabu. Se houver algum mal no qual a democracia está sofrendo hoje, este só poderá ser curado com mais democracia. Esta antiga citação de um político americano mostra, em poucas palavras, qual é a opinião geral sobre o nosso sistema político democrático. As pessoas estão dispostas a aceitar que a democracia pode ter seus problemas. Elas podem até concordar que muitas democracias parlamentares ocidentais, incluindo a dos Estados Unidos, podem estar à beira do colapso, mas elas não conseguem conceber uma alternativa. A única cura que elas conseguem imaginar é, na verdade, mais democracia. Praticamente ninguém discordaria. Está em crise em todo o mundo. Os cidadãos dos países democráticos estão insatisfeitos e profundamente divididos. Os políticos se queixam de que os eleitores se comportam como crianças mimadas. Os cidadãos reclamam que os políticos não dão ouvidos às suas reivindicações. Os eleitores têm se tornado notoriamente instáveis. Eles rotineiramente mudam sua lealdade de um partido político para outro. Eles também se sentem cada vez mais traídos por partidos radicais. Eles são incapazes de desenvolver alternativas reais. Eles estão presos a estruturas partidárias rígidas. Seus ideais sequestrados por grupos de interesses especiais e lobistas.
praticamente nenhum governo democrático tem sido capaz de controlar seus gastos. A maioria dos países democráticos tem contraído empréstimos, gasto e tributado intensivamente, o que resultou em uma crise financeira que levou a vários países à beira da falência. E nas raras ocasiões em que as circunstâncias forçam os governos a reduzirem seus gastos, pelo menos temporariamente, o eleitorado se levanta em protesto contra o que acreditam ser um assalto aos seus direitos, tornando qualquer tipo real de cortes impossíveis. Apesar de seus gastos desmesurados, quase todos os países democráticos sofrem com taxas de desemprego permanentemente elevadas. Muitas pessoas continuam à margem. Praticamente nenhum país democrático fez previsões adequadas para suas populações envelhecidas. Normalmente, todas as sociedades democráticas sofrem de um excesso de burocracia e zelo regulatório. Os tentáculos do Estado alcançam a vida de todos. Existem regras e regulamentos para tudo que existe. E cada problema é tratado através de mais regras e regulamentos, em vez de soluções genuínas. Ao mesmo tempo, os governos democráticos fazem um mau trabalho executando o que muitas pessoas consideram como sendo tarefa mais importante: manter a lei e a ordem. A criminalidade e o vandalismo estão galopantes e, muitas vezes, absolutamente corruptos. O comportamento inofensivo é criminalizado como percentagem de sua população. Os Estados Unidos são o país do mundo com o maior número de pessoas na prisão. Muitas dessas pessoas estão na prisão por comportamentos perfeitamente inócuos, simplesmente porque seus hábitos são considerados ofensivos pela maioria. Não é exagero dizer que a democracia se tornou uma religião, uma moderna e secular religião. A confiança das pessoas em seus políticos democraticamente eleitos atingiu os níveis mais baixos desde sempre. De acordo com vários estudos, há uma desconfiança profunda nos governos, nos governantes políticos, nas elites e nas agências internacionais que parecem ter se colocado acima da lei. Muitas pessoas se tornam pessimistas quanto ao futuro. Elas temem que seus filhos estejam no futuro em situação pior do que elas. Elas temem que uma invasão de imigrantes, estão preocupadas que sua própria cultura esteja sob ameaça e anseiam por tempos passados. A fé democrática. Embora a crise da democracia seja amplamente reconhecida, não há virtualmente nenhuma crítica ao próprio sistema democrático. Não que estamos enfrentando. Não há praticamente ninguém que culpe a democracia pelos problemas que estamos enfrentando. Invariavelmente, os líderes políticos, sejam de esquerda, direita ou de centro, prometem resolver os nossos problemas com mais democracia, não menos. Eles prometem que vão ouvir as pessoas e colocar o interesse público acima dos interesses privados. Eles prometem reduzir a burocracia, se tornar mais transparentes, prestar melhores serviços, fazer o sistema funcionar novamente. Mas eles nunca questionam
a legitimidade do próprio sistema democrático. Primeiro, eles argumentariam que nossos problemas são causados por excesso de liberdade e não por excesso de democracia. A única diferença entre esquerdistas e direitistas é que os primeiros tendem a se queixar de demasiada liberdade econômica e os segundos de demasiada liberdade social. Isto numa altura em que nunca houve tantas leis e impostos, e os impostos nunca estiveram tão altos. De fato, criticar a ideia democrática é mais ou menos tabu na sociedade, nas sociedades ocidentais. Você está autorizado a criticar como a democracia está sendo colocada em prática ou a criticar os atuais líderes políticos ou partidos, mas nunca criticar o ideal democrático como tal. Não é exagero afirmar que a democracia se tornou uma religião moderna e secular. Você poderia chamá-la de a maior fé do mundo. Todos os países, exceto 11, Mianmar, Suazilândia e o Vaticano e algumas nações árabes, afirmam ser democracias, mesmo que apenas no nome. Essa crença no Deus da democracia está intimamente ligada ao culto do Estado Nacional Democrático, que surgiu no decorrer do século XIX. Deus e a igreja como o Santo Padre da sociedade. As eleições democráticas são o ritual pelo qual rezamos ao Estado por emprego, habitação, saúde, segurança, educação. Nós temos fé absoluta nesse Estado democrático. Nós acreditamos que ele pode cuidar de tudo. Ele é o recompensador, o juiz, o onisciente, o todo-poderoso. Nós ainda esperamos que ele resolva todos os nossos problemas pessoais e sociais. Mera ilusão. A beleza do Deus democrático é que ele executa as suas boas obras de um modo completamente altruísta. Tal como Deus, o Estado não tem interesse próprio. Ele é o guardião puro do interesse público. Ele também não custa nada. Ele livremente distribui peixe, pão e outros favores. Pelo menos é assim que parece às pessoas. A maioria das pessoas tende a ver apenas os benefícios que o governo distribui e não os custos. Justamente. Uma razão para isso é que o governo cobra impostos de muitos modos indiretos, exigindo que as empresas recolham impostos sobre vendas, por exemplo, ou exigindo que as empresas recolham impostos de segurança social ou tomando dinheiro emprestado nos mercados financeiros, que um dia vai ter que ser pago pelos pagadores de impostos, ou inflacionando a base monetária, para que as pessoas não percebam o quanto do seu rendimento é realmente confiscado pelo governo. Outra razão é que os resultados das ações do governo são visíveis e tangíveis, mas todas as coisas que poderiam ser
poderiam e deveriam ter sido feitas caso o governo não houvesse confiscado o dinheiro das pessoas em primeiro lugar, permanecem invisíveis. Os aviões de guerra que são construídos estão lá para todos verem, mas todas as coisas que não são feitas porque o dinheiro público foi gasto com aviões de guerra permanecem invisíveis. A fé democrática se tornou tão profundamente enraizada que a democracia, para a maioria das pessoas, é sinônimo de tudo o que é politicamente, entre aspas, certo e moral. A democracia significa liberdade, abre aspas, todos podem votar, fecha aspas. Igualdade, abre aspas de novo, cada voto conta e tem o mesmo peso, fecha aspas. Justiça, abre aspas, todos são iguais, fecha aspas. Unidade, abre aspas, todos nós decidimos em conjunto, fecha aspas. Paz, abre aspas, democracia nunca começam guerras injustas, fecha aspas. Neste modo de pensar, a única alternativa à democracia é uma ditadura. E ditadura, é claro, representa tudo que é ruim. Falta de liberdade, desigualdade, guerra, injustiça. Em seu famoso ensaio, O Fim da História, entre aspas, O Fim da História, escrito em 1989, o neoconservador e pensador Francis Fukuyama chegou ao ponto de declarar que o sistema ocidental moderno e democrático é o clímax da evolução política da humanidade. Ou, como ele colocou, hoje estamos testemunhando a universalização da democracia liberal ocidental, como forma final de governo humano. Maléficas, abre aspas, terrorista, fundamentalistas, fascistas, fecha aspas, ousaria falar algo contra tal noção de tomada de decisão democrática é útil em alguns contextos, em pequenas comunidades ou em associações. Mas uma democracia parlamentar nacional, que quase todos os países ocidentais têm, tem muito mais desvantagens do que vantagens. A democracia parlamentar, nós argumentamos, é injusta, leva à burocracia, é a estagnação, compromete a independência, a liberdade e o empreendedorismo. E, inevitavelmente, leva ao antagonismo, intromissão, letargia e gastos descontrolados. E não é apenas porque certos políticos falham em seu trabalho, ou porque partido errado é o responsável, mas porque é assim que funciona o sistema. A marca da democracia é a de que o povo decide como a sociedade deve ser organizada. Em outras palavras, todos nós juntos decidimos sobre tudo o que nos diz respeito. O quão altos os impostos devem ser, quanto dinheiro precisa ser gasto no cuidado das crianças e dos idosos, com que idade as pessoas podem consumir bebida alcoólica, quanto os empregadores têm de pagar para as pensões dos seus empregados, o que deve ser colocado em um rótulo de um produto, o que as crianças devem aprender na escola, quanto dinheiro deve ser gasto em ajuda externa ou em energia renováveis, ou na educação de esportes, ou em orquestras, como um dono de bar deve gerenciar o seu bar,
e se seus clientes estão autorizados a fumar, como uma casa deve ser construída, ou quão altas as taxas de juros devem ser, quanto dinheiro precisa circular na economia, se os bancos devem ser resgatados com o dinheiro dos pagadores de impostos, se eles ameaçarem falir, a quem é permitido se intitular como médico, a quem é permitido criar um hospital, se as pessoas podem morrer quando elas estão cansadas da vida e se quando a nação entra em guerra. Em uma democracia é esperado que o povo, entre aspas, decida sobre todas essas questões e milhares de outras. Assim sendo, a democracia é, por definição, um sistema coletivista. É o socialismo pela porta dos fundos. A ideia básica por trás dela é que é desejável e justo que todas as decisões importantes sobre a organização física, social e econômica da sociedade sejam tomadas pelo coletivo, o povo, e que o povo autoriza os seus representantes no parlamento. Em outras palavras, o Estado, a tomar essas decisões por eles. E o tecido da sociedade é voltado para o Estado. Claramente, então, é enganoso afirmar que a democracia é, de alguma forma, o clímax inevitável da evolução política humana. Isso é apenas propaganda para disfarçar que a democracia representa uma orientação política e muito específica. Porque existem, de fato, muitas alternativas razoáveis. Uma dessas alternativas é chamada liberdade, ou liberalismo, no sentido clássico da palavra, que tem um significado completamente diferente do liberalismo usado hoje em dia nos Estados Unidos. Que liberdade não é o mesmo que democracia não é difícil de ver. Considere o seguinte: será que nós decidimos democraticamente quanto dinheiro cada um deve gastar em roupa? Ou a que supermercado ir? Claro que não. Cada um decide por si mesmo. E essa liberdade de escolha funciona bem. Então, por que ela funciona se todas as outras coisas que nos afetam, desde aos nossos bares e clubes, são decidir democraticamente? Na verdade, não poderia ser o caso de que esse fato, que decidimos tudo democraticamente, que praticamente todas as questões econômicas e sociais são controladas por ou através do Estado, é a causa subjacente das últimas coisas, das muitas coisas que estão erradas em nossa sociedade. Nossa sociedade que a burocracia, a intromissão do governo, o parasitismo. Pronto, por hoje é só. Amanhã vamos continuar a nossa leitura deste livro, Além da Democracia. Porque informação nunca é demais. Até mais. Deus abençoe a todos e até a próxima.